O período paleolítico ele traz também algumas outras características fundamentais para esse entendimento. Veja, a comunicação ela passou a ser, mesmo de forma ainda bem tímida, bem modesta, podemos internalizar essa construção, mas era uma forma de deixar sinais através de pinturas e alguns registros em paredes nos interiores das cavernas. Geralmente as cavernas eram utilizadas como ponto de fuga, e principalmente por ter essa situação de amparo em períodos de tempestade, em períodos de frio, que naturalmente, né, se tinha esse habitat. Mas, no grosso modo falando, a própria espécie ela tinha essa ideia de não só utilizar os espaços de árvores, mas os campos abertos eles só eram tomados a partir do momento que você tinha condições evidentes de você conseguir duelar com feras, de duelar com essas criaturas. Naturalmente, a gente pode identificar que a comunicação, ela, mesmo tendo essa timidez, a gente pode encontrar ainda em alguns sítios arqueológicos, com o passar do tempo, muitas pinturas foram, de certa forma, condicionadas à preservação. A gente pode utilizar o fator aqui da cidade de São Raimundo Nonato, na Serra da Capivara, como um grande berço, né, de achados arqueológicos, e isso, de certa forma, é apenas um sítio entre tantos e tantos que são, de certa forma, explorados, né, para o bem da ciência. E por que não dizer também sobre a evidência dos achados mediante as causas que a própria ciência vai evoluindo, outros estudos vão sendo aperfeiçoados e, naturalmente, essa construção ela vai sendo moldada, sendo revisitada. Então, as pinturas rupestres elas têm essa função, não só artística, mas também do fator da comunicação. Um outro elemento importante, né, a gente pode discutir muito, é o fogo, que foi uma das circunstâncias reais que permitiu o homem, de certa forma, iluminar a escuridão. Em um período mais de aperfeiçoamento, você conseguir dominá-lo para a ideia real de poder cozinhar, de poder se aquecer, de poder assar uma carne, não aos modos que a gente conhece, mas principalmente utilizar o fogo para afugentar animais. E uma característica que não pode deixar passar em branco é a ideia dos rituais, ou seja, o fogo ele foi construído dentro de uma composição real de simbologia para com a ideia da conservação e memória dos que eventualmente iriam morrer, seja por um ataque, por alguma doença, seja por alguma necessidade, seja por uma situação de risco. Mas o fogo ele tinha essa estrutura, podemos dizer assim, espiritual, né? Algo simbólico, mas algo que ainda hoje a gente podemos até fazer uma associação. Eu não quero comprometer aqui nenhuma situação de anacronismo, mas a gente ainda hoje nos rituais funerais utilizamos o fogo no leito de morte para que alguém possa, de certa forma, ao despedir-se desse plano espiritual, é conduzido com a vela para uma outra plataforma, né? Podemos dizer espiritual. Utilizamos o fogo sempre nos rituais religiosos, utilizamos o fogo nas visitas às covas dos entes queridos, enfim. Essas são características reais do período do Paleolítico, né? No material que foi enviado para vocês, a gente consegue identificar aqui um outro período, ainda também de grande ou supremacia no que diz respeito à história da humanidade. Há quem diga, né, que há muitos pesquisadores que levantam essa tese de que a agricultura ela foi uma das características da pedra polida, ou melhor dizendo, do período do Neolítico,
talvez foi pela agricultura que toda a complexidade universal humana ela começou a ganhar forma e ela começou a ganhar representatividade, porque ao tempo que o homem percebeu que jogando uma semente num solo fértil e protegendo aquela semente de algumas aves ou algumas pragas, cobrindo ela e esperando alguns dias, aquela semente iria passar por um processo genético, ou podemos dizer científico, químico, naturalmente, e ali germinaria um botão, e com o passar do tempo, retirando os matos à volta, tratando do solo, utilizando suas ferramentas arcaicas, e aquela semente iria produzir uma rama, ou então um talo, com outras sementes, com outros produtos, multiplicando assim a própria composição dos alimentos, ou seja, estaríamos aí a um passo da agricultura, que foi fundamental para que o homem deixasse de ser nômade e passasse a ser sedentário. E o que é alguém sedentário? Seria alguém que naturalmente iria ficar preso a um lugar. Havendo essa característica, a gente percebe que era fundante que o homem observasse os ciclos da natureza com relação à chuva, aos períodos alagadiços, e por que não dizer também a própria especificidade da observância da natureza com relação ao período fértil, que ali poderia atribuir a ideia do tempo como fator principal para condicionar a sua perspectiva também alimentar. Ou seja, o animal que anteriormente ele era utilizado como presa para alimentar todo o bando, ele começa a se incluir como um animal que poderia ser utilizado também eventualmente na lavoura. O animal ele que era solto, ele precisaria ficar num ambiente cercado para ele próprio se multiplicar. A gente pode condicionar aqui que a domesticação dos animais foi necessária justamente para que houvesse uma real utilização agora, não só dos meios agrícolas, mesmo arcaicos, mesmo rudimentar, mas os animais iriam compor essa condição do trabalho e do auxílio. E aqui a gente começa a entender que a própria agricultura ela forçou o homem a ficar preso. Ficando preso, ele iria estar diretamente conduzido à projeção de se multiplicar também, em uma questão de aumento demográfico. Ora, a partir do momento que o homem fica em volta das plantações, ele começa a construir suas residências e começa a ter ali uma projeção de como seria a organização social em volta de quem vai colher, quem vai plantar, quem é o líder, geralmente o mais idoso, o que mexe com rituais, que conhece o poder da cura das ervas, que é mais experiente na arte da guerra, quem vai proteger as plantações, quem vai trabalhar na condição de vigia, entre aspas, né? Ou seja, em volta das plantações começam a surgir as necessidades sociais oriundas também ao fator maior que seria a própria estratificação social, ou seja, começa a surgir em volta da agricultura as ruas, os vilarejos, os povoados, e aquela população que era de 25, 30, no passar de tempos, começa a 150, 500, 1.000 pessoas, 2.000, 5.000, aí você precisa ter ainda mais uma composição agora das esferas políticas para, de certa forma, você estar amparado dentro desse domínio e dentro dessa observância. Porque uma coisa é você controlar um bando de caçador-coletor e outra coisa é você estar diante de uma região fértil, de uma região com rios, geralmente era procurado esses lugares, para você administrar, gerir e condicionar sustentabilidade para uma população
que aí já é uma outra parte, né, dentro dessa estrutura do pensamento do Neolítico.